Se uma pessoa vai embora, eu sinto saudade. Se algo ruim acontece, eu fico triste. Ou se uma coisa boa acontece, eu fico feliz. Mas e a culpa? O que gera a culpa? Existe culpa pequena, culpa média, grande? Por que uma pessoa se sente culpada por algo às vezes tão pequeno e outra pessoa não se sente culpada por ter cometido um crime, por exemplo? Vamos dar uma olhadinha hoje nesse sentimento chamado culpa. A culpa é um sentimento, por isso que a gente chama de sentimento de culpa. E de onde é que vem esse sentimento? É uma questão mais ou menos complexa. Basicamente, podemos dizer que esse sentimento ele vem após uma pessoa julgar a si mesma por um comportamento ou por um pensamento, por um desejo que culturalmente ou eticamente julgamos errado, proibido, incestuoso, agressivo, enfim. Mas se a culpa ela é resultado desse julgamento, quem que é o juiz dessa história? Será que é só o outro que me julga? É a sociedade? São as regras? São as normas? É a cultura? É a ética? A moral externa? É tudo isso também, mas não podemos esquecer que tudo isso está incorporado dentro de nós. Então é o nosso ego, né, que é julgado pelas leis externas, mas também pelas nossas próprias leis internas. E que nome eu posso dar então para esse conjunto de leis internas? Eu vou falar aqui à luz da psicanálise. Então, para esse conjunto de leis internas, né, a gente vai chamar de superego, ou seja, essa instância psíquica que está acima do ego. Então, antes da gente seguir, vamos abrir um pequeno parênteses aqui para entender melhor quem que é esse tal de superego. Basicamente, é uma instância psíquica, né, que é o representante da lei. De acordo com a segunda teoria freudiana do aparelho psíquico, ou a segunda tópica, o superego é esse conjunto de forças morais inibidoras, né, que se desenvolveram sobre a influência da educação, da castração, da cultura, durante todo o nosso processo de socialização. Por isso que cada um tem uma estrutura de superego, ou uma estrutura superegóica, diferente do outro, né? Porque cada um tem um processo de socialização diferente, uma educação diferente. Durante a nossa infância, vamos aprendendo regras, leis, limites, pode, não pode, o que é certo, o que é errado, o que é ético, justo, injusto, moral, imoral. Então, essa estrutura superegóica, ela pode ser bem construída, bem constituída ou não. Tudo vai depender de como foi a infância dessa pessoa, né? As funções paternas, maternas dessa criança. A educação, as regras, os limites, a cultura, o estudo, a educação, a religião entra nessa conta também. Enfim, o que me diferencia de uma pessoa que rouba ou que mata é justamente a minha estrutura de superego, que foi bem construída, né? Bem constituída. Então ela é capaz de frear os impulsos, os desejos, né? O ódio, a agressividade. Porque tudo isso todo mundo tem. Numa briga de trânsito, por exemplo, eu posso descer para conversar com a pessoa que bateu no meu carro, ou eu posso descer e partir para uma agressão, ou até puxar uma arma e dar um tiro nessa pessoa. Tudo vai depender da minha estrutura de superego, desse juiz interno que vai dizer, olha, não faça isso, é errado, não pode, é crime. Mas esse juiz pode falhar às vezes, né? Ou ele pode nem existir. Então esse juiz interno chamado superego, ele pode ser muito severo e atuar sobre o ego com uma mão de ferro quando bem estruturado, né, quando bem constituído,
ou ele pode nem se importar com os erros desse ego quando ele é mal construído. Percebe então que dependendo da constituição do superego dessa pessoa, ela pode ter muita culpa ou nenhuma culpa. Então, de acordo com a psicanálise, né, o sentimento de culpa ele surge desse fracasso em relação ao comportamento errado versus a imagem que o superego projetou do ego. A imagem que o superego espera desse ego. É aquele pai que espera sempre por um comportamento exemplar do filho e o filho sabe que não pode desapontar. Sabe que ele está constantemente sendo vigiado por esse pai. Mesmo quando esse pai não está junto, né? Quando esse pai não está ali presente. Porque esse filho tem o pai internalizado. Ele leva esse pai, ou seja, a lei desse pai junto com ele aonde ele for. Então, dessa forma, quando eu falo que eu não atinjo o ideal que o meu superego imaginou que seria, eu fico decepcionado comigo mesmo. Eu não preciso de nenhum agente externo para me julgar. Eu mesmo já me julgo. Portanto, o superego ele vai desempenhar o papel que seria da autoridade externa, exigindo uma renúncia pulsional, uma renúncia da satisfação e aplicando uma punição. Mas tem uma questão aí fundamental. A diferença entre o superego e as autoridades externas é que o superego é onisciente em relação aos desejos inconscientes. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, meus caros amigos, que o superego vigia também os seus desejos inconscientes, aqueles mais obscuros, obscenos, proibidos, ilegais, imorais, não tem como escapar. O superego vigia a sua conduta consciente e inconsciente. Aliás, acho que esse é o grande problema, né? Quando a culpa é inconsciente. Quando a gente sabe de onde ela vem, eu acho que fica até mais fácil de tentar consertar. Mas e quando um filho inconscientemente deseja a morte do pai? Ou quando um pai, por exemplo, deseja inconscientemente a morte desse filho que nasceu com alguma deficiência ou alguma síndrome, por exemplo? Né? Aquele filho que não veio perfeito como a gente imaginava, como ele desejava. Lembra que eu falei que o superego é onisciente e ele patrulha também os seus desejos inconscientes? Então, a parte consciente dessa pessoa não sabe que deseja a morte desse pai. Ou esse pai não sabe que de maneira inconsciente deseja a morte desse filho deficiente. Mas o superego sabe. O superego sabe que o inconsciente deseja isso. E que ele, de alguma forma, né, ele vai imputar uma culpa, uma punição ou algum comportamento de reparação. Essa culpa inconsciente, então, ela pode desencadear muita coisa. Por exemplo, um comportamento obsessivo-compulsivo. Uma pessoa que lava a mão 30 vezes, ou até gastar o sabonete às vezes, como forma de limpar o sangue dessa mão, né, que tanto deseja matar. Ou às vezes um mecanismo de defesa, como a formação reativa, que, por exemplo, vai proteger em excesso esse filho, quando na verdade o real desejo é exatamente o inverso. E olha que contraditório. A gente falou aqui que o superego age como um freio. Ele vai exigir a renúncia do prazer, da satisfação. Mas o que nos coloca em movimento é sempre a pulsão, é sempre o desejo. E a pulsão sempre vai tentar resistir a qualquer tentativa de controle. Então fica aí o paradoxo, né? O processo civilizatório, ele surge dessa tentativa de controle das pulsões, contudo a pulsão sempre escapa a esse controle. E quanto mais a gente tenta controlá-la, quanto mais artifícios são elaborados para conter a pulsão, mais ela escapa. Então fica a pergunta aí, né, no sentido de que
A grande questão aí que assola a humanidade é a de saber até que ponto o desenvolvimento cultural vai conseguir dominar a agressividade humana, a pulsão, a satisfação, o impulso pelo prazer. Até que ponto e a que custo, né, todo esse empreendimento ético vai ter êxito em controlar a agressividade que é inerente ao sujeito. Veja então que a maneira como a sociedade está estruturada implica em um aumento cada vez maior da insatisfação. Justamente por causa de todo esse aparato, né, que castra o impulso pelo prazer, né? E o resultado disso é justamente um aumento das coisas que o indivíduo vai ser incapaz de tolerar. Percebe que é uma coisa cíclica, né? Portanto, a própria renúncia à satisfação em função primeiramente de uma autoridade externa, né, e posteriormente em função do próprio superego, que gera a sensação de culpa. E por quê? Porque a culpa vai ser o resultado de um fracasso, ou seja, o sujeito fracassa nessa operação de renunciar à sua satisfação, o fator pulsional, né? Ele nunca é de todo eliminado. E o sujeito se sente culpado por não conseguir atender a essas exigências, desse ideal de ego que é sempre submetido às leis do superego. Posto isso, né, o sentimento de culpa então vem desse nosso julgamento negativo sobre não conseguirmos viver de acordo com esses padrões que são impostos pela sociedade através de todo esse processo civilizatório e de nós mesmos. Mas é muito difícil renunciar a todos os impulsos, a todos os desejos. Mesmo com toda essa pressão externa e interna do superego, sempre fica um resíduo desse desejo, de uma agressividade, sejam eles conscientes ou inconscientes. Então, a culpa, ela também pode dificultar muito um processo de luto, por exemplo. Aquela culpa que fica por não ter feito algo por essa pessoa que perdemos, né? Isso às vezes pode causar o que a gente chama de um luto patológico. A pessoa enrosca no luto, né? Não consegue passar por essa fase, vive um eterno luto. O excesso de culpa, ele pode causar também comportamentos paralisantes, que é um exemplo, a procrastinação. Pode parecer estranho aqui a gente tentar relacionar culpa com procrastinação. Mas o sentimento de culpa em relação a algo que não conseguimos fazer nos deixa mais hesitantes ainda, né? Essa hesitação, ela está ligada a iniciar uma nova tarefa e novamente falhar. E daí a própria procrastinação promove mais sentimento de culpa e isso vai virando um ciclo. Nos casos de depressão também, a gente encontra muito, né, o sentimento de culpa misturado ali com a desesperança, a tristeza, a solidão. A pessoa se sente culpada até por estar nesse estado depressivo, por não conseguir realizar as coisas, por não enxergar a solução em nada. Mas a culpa é sempre algo negativo? Talvez você me pergunte. Dá para a gente olhar para a culpa como algo positivo? Sim, né? Ou depende. Por exemplo, na questão na esfera religiosa, por exemplo, a culpa, principalmente nas religiões, né, não só, é claro, mas principalmente nas religiões, ela está ligada a essa questão do arrependimento, que por sua vez está ligado ao reconhecimento do erro, que está ligado a uma humildade, né? E que está ligado a rever o comportamento, os valores, as atitudes, e isso vai me levar à salvação. Então seria transformar a culpa em algo edificante, né? E você vai me perguntar também, e o que eu faço então, né, com a culpa? Eu vou imitar aqui um programa de culinária e dizer para você que você pode substituir a culpa por responsabilidade. Ser responsável
é diferente de ser culpado. A responsabilidade te tira dessa posição de vítima ou de algoz para uma posição de agente. Nessa posição de agente, você está diretamente implicado nessa relação causa e consequência. Esse talvez seja um dos grandes entraves de uma terapia psicanalítica. Todo mundo diz que Freud explica, mas eu sempre brinco aqui e digo que Freud implica. Ele implica você em assumir a posição de ator, de responsável, independentemente da posição que você esteja. Mas isso dá trabalho, isso dói, isso leva tempo, é difícil ressignificar. Então, às vezes, é mais fácil fugir da terapia e carregar a culpa para o resto da vida. É isso.